no livro de Neemias, capítulo 1. E como nós estamos numa noite de oração, eu quero meditar no tema com vocês sobre como Neemias orou. O que podemos aprender através da vida de oração de Neemias? O que ele pode nos ensinar e o que as Escrituras podem nos ensinar? Vamos primeiro analisar um pouco a história. Quem foi Neemias? Neemias foi um dos cativos do povo de Judá que foi levado de Israel para a Babilônia. E ao chegar na Babilônia, ele se tornou um escravo. E dentro daquele movimento histórico de cativeiro, o rei da Babilônia morreu e veio o rei dos Medos e Persas. Depois veio o rei persa, ou o rei daquele reino chamado Artaxerxes, ao qual Neemias se tornou copeiro. E Neemias, apesar de ser um escravo, apesar de ser um copeiro, ele se tornou um homem de posses. Ele se tornou um homem muito abençoado. E um dia ele estava preocupado porque o rei havia dado ordem para que um grupo de judeus voltasse para Jerusalém para reconstruir a cidade. E esse grupo foi capitaneado pelo escriba chamado Esdra. Mais ou menos umas 50 mil pessoas voltaram para Jerusalém para reconstruir a cidade e os muros. E aí o irmão de Neemias, que tinha ido com esse povo, voltou para a Babilônia para visitar o seu irmão. E aí Neemias pergunta a ele o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Como é que estava o povo que estava lá? E o irmão dele deu as notícias que estão no capítulo 1. Quando você lê do verso 5 até o verso 11, é a oração que Neemias fez. Neemias estava servindo como copeiro do rei na Pérsia, quando ele recebeu mais notícias da parte do seu povo. Seus companheiros judeus que tinham voltado para Judá estavam enfrentando terrível fome, pobreza, miséria, desproteção. Quando ele soube da triste situação dos seus irmãos, Neemias não correu e meteu a cabeça na parede, não blasfemou, não murmurou, mas a Bíblia diz que ele se voltou para a oração e para o jejum. Ele se voltou para buscar o Deus vivo. Era um tempo de crise, um tempo de inflação, um tempo de miséria, um tempo de desemprego. Parece até que Neemias estava vivendo nos nossos dias. Mas veja mesmo, o que podemos aprender com Neemias? Quando nós lemos Neemias capítulo 1, do verso 1 ao 11, nós aprendemos importantes lições que nós podemos incorporar na nossa vida de oração. A Bíblia fala que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, quem quer aprender a orar tem que estudar as orações que foram feitas pelos homens e mulheres da Bíblia, porque Deus usa esses exemplos para nos ensinar a orar. E orar é uma coisa que nós vamos aprender para o resto da nossa vida. Ninguém consegue aqui na terra ter um diploma definitivo de oração. Quem pensa assim está enganado. Enquanto nós vivermos, nós vamos aprender algo sobre a oração. Por quê? Porque a oração, ela mexe com o infinito. Ela mexe com aquele que é insondável, com aquele que é o Todo-Poderoso. Veja uma coisa que nós podemos aprender na oração de Neemias. Qual é a primeira coisa que nós aprendemos? Primeiro fato, ele reconheceu a exaltada posição do Deus a quem ele orava. Veja o que diz o verso